Fala, meu aluno, fala, minha aluna. Quem está falando aqui é o professor Bispo, seu professor de língua portuguesa e professor de redação. Antes da gente iniciar a nossa aulinha, eu vou pedir para vocês me acompanharem lá no meu Instagram, tá aqui, prof.bispo. Vou pedir para vocês se inscreverem aqui no meu canal, deixarem um like nesse vídeo para ajudar o professor, tá bom? A gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo de reta final para o concurso da Polícia Militar do Estado de Pernambuco. Nós vamos resolver 100 questões em 10 dias, tá bom? Cada dia um vídeo diferente com 10 questões. Hoje a gente está na questão 11 até a questão 20. Vamos comigo? Vamos iniciar a nossa aulinha. Olha só, senhores, questão de número 11. Ela vem falando o seguinte: considere o excerto retirado do texto. Ganhamos minutos preciosos que podem fazer diferença nos cuidados com o paciente. E assinale a alternativa correta em relação ao uso e ao sentido dos verbos. Eu estava dando uma lida aqui já nessa questão e eu adianto para os senhores que a gente vai comentar um pouco agora, que eu acho importante, que foi uma coisa que eu deixei pendente da aula passada, sobre os modos verbais, tá bom? Eu vou apresentar os 3 modos verbais para os senhores e vou falar o significado que cada um deles possui. Olha só, nós temos o modo indicativo, nós temos o modo imperativo e nós temos o modo subjuntivo. Deixa eu ajeitar isso aqui, subjuntivo. Beleza? Esses daqui são os 3 modos que nós temos, 3 modos verbais. O primeiro modo, a gente sabe que vai passar a ideia de certeza, vai passar a ideia de exatidão. Certeza, exatidão de como alguma coisa vai acontecer, ok? E aí vocês precisam guardar essa ideia. O imperativo vai nos passar a ideia de ordem, desejo ou súplica, ok? Ideia de ordem, desejo e súplica. E aí nós temos aqui o modo subjuntivo. Senhores, o modo subjuntivo passa para a gente, e é um dos mais importantes, tá bom? Vai passar para a gente a ideia de incerteza. A ideia de incerteza. A ideia de hipótese de alguma coisa acontecer. Hipótese. E a ideia de possibilidade. Possibilidade. Só a gente sabendo disso aqui, a gente já consegue fazer algumas distinções, tá bom? Eu vou aprofundar um pouquinho aqui no modo subjuntivo para a gente comentar sobre aquelas partículas duvidosas que a gente tinha comentado na aula passada. Olha só, o modo subjuntivo, ele possui 3 tempos. 3 tempos. Presente, pretérito imperfeito e futuro. Tá bom? Presente, pretérito imperfeito e futuro. Isso do modo subjuntivo. O modo indicativo possui outros tempos. Tá bom? Só que uma coisa que eu preciso que vocês tenham em mente é que para eu conjugar um verbo no presente do modo subjuntivo, eu vou precisar de um elemento. Qual elemento é esse? Eu vou precisar do quê? Vou precisar do quê? Aqui, ó. Vou precisar desse elemento. Ok? Por exemplo, que eu ame. Que eu venda. Que eu parta. Eu só consigo conjugar esses verbos utilizando a minha partícula duvidosa, que é o que. Ok? Para o nosso pretérito imperfeito, nós vamos utilizar o se. Beleza? Vamos utilizar o se. A nossa partícula aqui é o se. Como assim, professor? Eu só consigo conjugar utilizando o se. Por exemplo, se eu amasse, se eu vendesse, se eu comprasse, se eu partisse. Beleza? Eu só consigo conjugar os verbos no pretérito se eu utilizar o se. Beleza?
No futuro do subjuntivo, eu vou conseguir conjugar quando eu utilizar a palavrinha quando, ok? Eu utilizo a palavrinha quando. Por exemplo, quando eu amar, quando eu vender, quando eu partir. Tá bom, senhores? Só que é o seguinte, nem sempre essas palavras vão aparecer. Podem aparecer outros termos. Eu quero que os senhores compreendam o seguinte. O que foi que eu falei? Esses elementos eu chamo de quê? De partícula duvidosa. Partícula duvidosa. Se aparecesse dessa forma, ó, talvez eu comprasse. Talvez eu comprasse. O verbo comprasse está em qual modo? E está em qual tempo? O tempo eu consigo identificar facilmente por causa da nossa desinência, né? Que é o SSE. É o tempo pretérito imperfeito. Beleza? O modo eu consigo identificar, obviamente, por causa do tempo, né? Da nossa desinência. Mas eu quero que vocês me digam qual que é a nossa partícula duvidosa aqui. Qual que é? É o talvez, senhores. E pensem comigo, ó. O talvez é uma partícula duvidosa? É sim. É um advérbio de dúvida. É um advérbio que indica possibilidades, senhores. E tudo se encaixa em quê? Se encaixa na ideia do modo subjuntivo. Tá bom? Então, é isso que eu quero que vocês coloquem em mente. Esses elementos aqui são os elementos colocados como regra para conjugar os meus verbos no modo subjuntivo. Só que eu posso ter outros elementos, tá bom? Que sejam de partículas duvidosas. Como, por exemplo, que eu passei agora, o talvez. Tá bom? Agora vamos voltar para a nossa questão. Olha o que a banca fala para a gente. A locução verbal podem fazer indicam, expressam o sentido de condição, senhores, negativo. Beleza? Isso aqui é mais, essa letra A é mais uma questão semântica do que propriamente dita gramática. Ó, sentido. Ganhamos minutos preciosos que podem fazer. Tem ideia de sentido aqui? Não tem. O podem, inclusive, vai passar para a gente uma ideia de possibilidade. Beleza? Aí vamos ver aqui a letra A. A forma verbal ganhamos, deixa eu só ajeitar aqui, ganhamos, indica uma ação que ocorre no pretérito e no modo subjuntivo. Olha só. Pretérito. Nós ganhamos. Beleza, até aqui tranquilo. Mas está no modo subjuntivo, eu pergunto para os senhores, tem algum elemento, alguma partícula duvidosa antes do meu verbo? Não tem. Então, negativo de ser aqui no modo subjuntivo. Esse ganhamos aqui está no modo indicativo. Perceba, quando eu falo ganhamos, eu estou passando a ideia de certeza. Eu estou passando a ideia de exatidão. Beleza? Então, aqui não há espaço para hipótese. Ok? Olha a letra C. O verbo poder, conjugado no modo imperativo, negativo de modo imperativo. Ó, ganhamos muitos minutos preciosos que podem fazer diferença. Senhores, tem sentido aqui de ordem? Tem sentido de desejo? Tem sentido de súplica? Negativo. Então, não está no modo imperativo. Quando ela fala aqui, expressa a ideia de possibilidade, isso aqui está certo. Beleza? Para tentar confundir você. Mas não está no modo imperativo. Ok? Olha a letra D. A perífrase verbal podem fazer, é a nossa locução, tá bom? É constituída por dois verbos irregulares. Agora sim. Beleza? Agora sim. Professor, dois verbos irregulares, como assim? Aqui a gente entrou na parte de tipos verbais. Senhores, o que seriam verbos regulares e irregulares? Vamos lá, de forma sucinta. Regulares são aqueles verbos que irão manter a sua raiz durante a conjugação verbal. Beleza? São verbos que irão manter a sua raiz durante a conjugação verbal. Por exemplo, o verbo cantar. Ó, eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Percebam, eu repeti o cante, 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 cante em todas as conjugações. Isso aqui é um verbo regular. Um verbo irregular é aquele que vai possuir uma pequena alteração na sua raiz durante a conjugação. E esses verbos aqui são sim irregulares. Por exemplo, ó, o podem, se eu for conjugar, eu posso falar eu posso. Eu posso. Percebam, a raiz alterou. Teve uma grande alteração.
Beleza? Fazer, percebam, não vai ficar o FA e o Z. Vai ficar, ó, eu faço. Então, sim, esses dois verbos aqui são verbos irregulares, porque durante a sua conjugação verbal, eu tenho uma pequena alteração na sua raiz, tá bom? E aí a gente precisa ressaltar que nós temos também verbos anômalos, que diferente dos verbos irregulares, os verbos anômalos são aqueles que irão apresentar grande alteração em sua raiz durante a conjugação. Por exemplo, o verbo ser. Quando eu faço a conjugação do verbo ser, eu faço o seguinte, ó. Eu sou, tu é, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Conseguiram perceber que eu tive aqui grandes alterações na raiz da minha palavra? Nesse caso, então sim, eu tenho um verbo anômalo, ok? Não confundam com verbo irregular, porque o verbo irregular é aquele que possui uma pequena alteração. Existe alteração, mas ela é pequena. Beleza? Esses aqui são alguns tipos de verbos. Temos também, o que eu posso destacar aqui para os senhores, são os verbos defectivos. São verbos que irão apresentar algum defeito durante a conjugação. São aqueles que, por exemplo, não tem uma conjugação. Ó, a primeira pessoa do singular, do verbo colorir. Existe eu coloro? Não existe. Não existe eu coloro. Existe tu colores, ele colore, nós colorimos, vós colores e eles colores, mas não existe eu coloro. Então aqui nós temos um verbo defectivo, porque ele não apresenta uma das conjugações necessárias. Tá bom, senhores? Beleza. Sabendo disso, a gente consegue dar continuidade aqui ao nosso material. Gabarito da gente, portanto, aqui é a letra D, até agora, ok? Na letra E, ele vem falando o seguinte. No excerto, os verbos ganhar e fazer apresentam transitividade distinta, ou seja, transitividade diferente. Vamos analisar? Verbo ganhar. Quem ganha, ganha alguma coisa. Verbo transitivo direto. Verbo fazer. Quem faz, faz alguma coisa. Verbo transitivo direto. Então, os dois são verbos transitivos diretos, senhores. Então, negativo de possuir transitividades distintas, tá bom? Vamos lá para a nossa 12ª questão. A respeito do item em destaque, Zygmunt Bauman é um dos pensadores contemporâneos que mais tem produzido obras. Assinale a alternativa correta. Questão ótima, beleza? Vamos ver, ó. Letra A. Ele estabelece, o termo destacado, tá bom? Concordância com o núcleo do sujeito, um dos pensadores contemporâneos. E aí, senhores? Vamos lá. Vejam aqui comigo, ó. Nós temos aqui o verbo ter, ok? Nós temos aqui um pronome relativo, beleza? Esse pronome relativo é o sujeito desse verbo aqui. Beleza? É o sujeito desse verbo aqui, o sujeito sintático. Sujeito semântico seria isso aqui, ó. Um dos pensadores contemporâneos. Beleza? E a banca fala, ele estabelece concordância com o núcleo do sujeito, um dos pensadores contemporâneos, que seria aqui, ó, pensadores. Beleza, pode ser. Pode ser. Mas a banca não considerou esse o gabarito. Eu achava até que essa daqui seria uma questão que poderia ter sido anulada. Beleza? Mas a banca não considerou. Ela não pode ter não considerado por quais motivos? Vamos lá. Olha só. Um dos pensadores contemporâneos. Poderia ser? Poderia. Só que percebam comigo aqui, ó. Eu tenho o referente aqui, se os senhores forem perceber, é Zygmunt Bauman. Beleza? Percebam comigo, ó. Olha a nossa pergunta. Quem é que mais tem produzido obras? Quem é? É Zygmunt Bauman. Beleza? Independente do que nós temos aqui no meio, ó, é um dos pensadores contemporâneos que mais tem produzido obras. Esse é um dos que a gente não vai analisar. Vamos analisar. Zygmunt Bauman tem produzido obras. Eu posso analisar isoladamente dessa forma aqui. Beleza? É um dos que entra depois. Por isso que o correto aqui não era nem ter esse acento. Então, a questão que eu acho que deveria ser anulada é porque a banca, eu acho que meio que desconsiderou isso aqui ou colocou na sacanagem. Ela, não sei o que foi que ela quis fazer, na realidade. Porque ela não considerou o gabarito a letra A. Que eu poderia, sim, fazer uma referência aqui, pegar esse que
retomando aqui um dos pensadores contemporâneos e colocar como meu gabarito. Mas eu acredito que a banca tinha pensado dessa forma que eu estou falando. Se eu faço a pergunta para o verbo, ó, que aqui nós temos uma locução verbal, né? Tem produzido. Se eu pergunto para o verbo, quem é que tem produzido? Ele me responde, Zygmunt Bauman. Beleza? É Zygmunt Bauman que tem produzido. Se é um elemento, se nós temos apenas o núcleo, então não tem necessidade de estar no plural. Aquele acento ali é um acento diferencial para indicar a pluralidade. Então não tem necessidade. Eu não sei o que a banca quis fazer aqui, beleza? Mas o nosso gabarito não é a letra A. Ela não considerou a letra A. Poderia ser uma possibilidade? Poderia. Eu entraria com recurso. Beleza? Mas a banca não considerou. Então vamos analisar as outras. Olha só. Ele está conjugado no modo subjuntivo. Está no modo subjuntivo? Olha o que ali anteriormente. Que mais tem produzido. Que tem produzido. Beleza? Então, poderia assim dizer que está no modo subjuntivo. Indicando incerteza. Senhores, o subjuntivo indica incerteza? E aí? Indica sim. Beleza? Indica incerteza. Quanto ao número exato de obras escritas por Bauman. E aí? Poderia ser? Olha só. Poderia, mas aí que vocês se enganam. Beleza? É aí que vocês se enganam. Lembra que eu falei que é a expressão 2 que? 2 que? Eu levei os senhores aqui a acharem o erro. Olha só. Esse 2 que é a nossa expressão. Esse que não está sendo utilizado para conjugar nosso verbo. Nesse caso, não. Ele não está sendo utilizado para conjugar nosso verbo. Então, prestem atenção. Lembre o que eu falei anteriormente. Ó, existem esses elementos aqui, só que eles têm que estar ali no nosso texto especificadamente para conjugar o nosso verbo. Beleza? É a necessidade que o verbo tem que ele esteja ali. Ok? Porque lembra que eu falei, ó, Zygmunt Bauman tem produzido obras. Eu li sem aquela expressão ali no meio. E eu consegui ler? Consegui. Então eu não preciso desse que para fazer a minha conjugação. Tá bom? Por isso que esse item aqui não é o nosso gabarito. E o nosso tem produzido não está no subjuntivo. Aqui ele está no modo indicativo. Tá bom? Olha a letra C. Ele integra uma oração sem sujeito negativo. A gente já sabe que tem sujeito. O sujeito é o Zygmunt Bauman, pelo menos para mim. Beleza? Ainda colocou um exemplo aqui, mas não basta, não tem que analisar. A letra D. Ele está sendo utilizado com o mesmo sentido que em João tem muitos livros em sua casa. Olha só. Outro item que poderia também ser o nosso gabarito. Poderia ser o nosso gabarito. Por quê? Se eu faço uma análise como eu comentei com vocês, por exemplo, Zygmunt Bauman Zygmunt Bauman tem produzido obras, eu posso sim considerar esse item aqui igualzinho, que está sendo utilizado da mesma forma. Beleza? Mas eu posso perceber uma pequena diferença, porque lá eu tenho uma locução verbal. Beleza? Eu tenho uma locução verbal. Em relação à estrutura do meu verbo, eu teria a mesma coisa, mas eu tenho uma locução verbal que vai passar um outro sentido. Então, essa daqui não é o nosso gabarito. Olhem a letra E, o que é que nós temos aqui. Ele faz parte de uma locução verbal. A banca trouxe corretamente. Indicando uma ação contínua que se prolonga até o presente. Esse daqui foi o nosso gabarito. E essa questão, ela traz muitos problemas, porque muita gente pensa o seguinte. Olha só, se Zygmunt Bauman não está mais vivo, ele morreu. Como é que essa ação dele escrever, dele produzir mais obras se prolonga até o momento? E aí, como é que ela se prolonga? Senhores, comecem a pensar fora da caixa, beleza? Não necessariamente vocês têm que trazer esse tópico aqui, o que a banca está cobrando, para a nossa realidade. Mas para a realidade, para o sentido que nós temos aqui, para essa locução verbal, o sentido é basicamente esse. Beleza? Se eu falo assim para vocês, ó, eu tenho comido muito. Se eu falo desse jeito, qual é a ideia que vocês têm? Eu comecei essa ação em algum momento e eu ainda continuo fazendo essa ação. Ou seja, essa ação está se prolongando até o momento atual. Beleza? Então, a ideia é basicamente essa. Vocês não precisam ler isso daqui literalmente, como se estivesse acontecendo na realidade. Não. Beleza? A banca coloca dessa forma aqui e ela não vai se importar. Até porque as questões, como é que eu posso dizer, elas são atemporais. Tá bom?
Então, nosso gabarito aqui é a letra E, eu sei. É uma questão pancada, é uma questão difícil, até porque existem diversas possibilidades aqui. É uma questão que eu acho que deveria ter sido anulada, mas não foi. Beleza? Mas fica aí o aprendizado. Questão de número 13. Olha só o que nós temos aqui. Assinale a alternativa que reescreve corretamente o período. Não deixe a coluna sofrer impactos bruscos, substituindo o termo em destaque por um pronome pessoal. Senhores, quando a gente vai trocar por um pronome pessoal, geralmente a gente vai colocar um pronome pessoal do caso oblíquo átono. Beleza? Pronome pessoal do caso oblíquo átono. São aqueles lá, né, que a gente conhece. Me, te, se, nos, vos, o, a, o, as, os. Beleza? Lhe e lês. Esses aqui são os nossos pronomes oblíquos átonos, que eu chamo de POA. Nesse caso, a banca foi específica em solicitar a troca daquele nosso elemento ali em destaque, a coluna, por um pronome. Como é que eu posso fazer essa troca? Fazendo com que a gente tenha a correta colocação pronominal. Professor, o que seria isso, colocação pronominal? Vamos revisar? Senhores, colocação pronominal, eu tenho 3 tipos. Ó, próclise, mesóclise e ênclise. A próclise eu vou colocar quando o meu pronome tem que ficar antes do meu verbo. Por que geralmente ele vai ficar antes do verbo? Porque eu vou ter um elemento atrativo. Eu vou ter alguma coisa que vai atrair esse meu pronome. Coisas atrativas, conjunções, advérbios, palavras negativas. Tá bom? Já decora aí. A ênclise, professor. O que seria a ênclise? É quando eu coloco o meu pronome depois do meu verbo. Tá bom? Por que eu vou colocar depois do meu verbo? Regra principal. Não inicia oração com pronome oblíquo átono. Por exemplo, me leva para casa. Me leva para casa é uma palavra que está gramaticalmente correta, porque eu não posso iniciar com o me. O correto seria leva-me para casa. Ok? E aí nós temos também a mesóclise, que é quando eu coloco o meu pronome no meio do meu verbo. Tá bom? Olha o nosso caso aqui. Geralmente, a maioria das vezes, o que vai cair vai ser próclise ou ênclise. Nesse caso aqui, a gente tem a aplicação obrigatória de uma próclise. Olha só. Não já é a nossa palavrinha atrativa. Ok? É a nossa palavrinha atrativa. Não deixe-a sofrer. A gente tem que ver se esse a faz a devida concordância com o termo que a banca destacou. Tá no singular? Tá. Não deixe a coluna. Não deixe-a. Esse deixe-a tá correto? Negativo. Essa possibilidade aqui também não. Beleza? Não a deixe. Não a deixe sofrer. Essa daqui é a aplicação correta. Por que a aplicação correta? Foi o que eu falei para os senhores. Eu vou aplicar a próclise com elementos atrativos. O meu não aqui é um elemento atrativo. É uma palavra negativa. Ele vai atrair o pronome para antes do verbo. Tá bom? Nosso verbo que estamos analisando é o verbo deixar. Por isso o gabarito aqui, ó, letra C. Na letra D, ele não deixe sofrer ela impactos negativos de colocar pronome pessoal do caso reto aqui. Ok? Gabarito aqui, portanto, letra C. Vamos para a 14ª questão. Assinale a alternativa em que o em destaque tem a função de pronome. Senhores, eu já passei o bizu para vocês na aula anterior sobre esse elemento aqui. Sobre esse tipo de questão. Beleza? Ou vai ser aquela questão que a banca vai colocar para a gente identificar o artigo, ou ela vai dizer, ó, vê aqui se é alguma outra coisa, vê se é uma preposição. Beleza? O que é que a gente pode fazer? Como é que a gente mata essa questão aqui direto? Olhando para os elementos que estão atrás e os elementos que estão na frente. Olha para cá. Fazendo aumentar a circulação e o consumo. Então, esse o aqui está próximo de um substantivo. A palavra consumo é um substantivo. Então, eu tenho aqui um artigo. Ok? Olha a letra B. A banca quer pronome, então não é o nosso gabarito. Olha a letra B. O que muitas pessoas não sabem é que esses objetos podem ser feitos pelos próprios fabricantes. Senhores, a gente falou sobre isso. Olha só. Quando eu me deparo com o
mais que pode ser o, a, os, as. Eu já falei sobre isso. Isso aqui vai ser o quê? Pronome demonstrativo. Quando eu pegar o e trocar por aquele, aquela ou aquilo. Beleza? Quando eu trocar por aquele, aquela ou aquilo. Então vamos lá, lembrando aqui de colocar os outros, tá? Eu só vou colocar um. Vamos ler aqui, ó. Aquilo que muitas pessoas não sabem é que esses objetos podem ser feitos pelos próprios fabricantes. Ó, aquilo que muitas pessoas não sabem. Teve sentido? Teve. O que é que eu tenho aqui, então? Eu tenho um pronome, foi o que a banca pediu. Gabarito, portanto, aqui, letra B. Mas vamos analisar as outras só para a gente encerrar. Letra C, eu tenho o produto. Produto é um substantivo, então o aqui é um artigo. Segundo o professor, professor aqui é um substantivo, então esse o é um artigo. Beleza? Gabarito aqui, letra B. Peguem esse bizu aqui, os senhores irão matar uma questãozinha muito rápido. Ok? Questão de número 15. Quem entra no Santuário de Santo Antônio, em Franca, pode ver à esquerda do altar principal grande um mural que mostra o padroeiro pregando aos peixes. O termo em destaque exerce a função de... Vamos lá. Principal diferencial da palavrinha que. Quais são as principais funções? Conjunção subordinada integrante e pronome relativo. A banca gosta de confundir esses dois elementos aqui. Sim, a palavrinha que possui outras funções, mas agora eu vou mencionar sobre essas. Olha só, o que ele pode possuir a função de pronome relativo, tá bom? Pronome relativo. E ele pode possuir a função de conjunção subordinada integrante. Já passei o bizu para os senhores. Quando for conjunção subordinada integrante, eu vou trocar por quem? Eu troco por isso. Eu troco pela palavrinha isso. Ok? Para ver se tem sentido. Quando for pronome relativo, eu troco pela palavra o qual ou a qual, lembrando dos seus plurais. Vamos fazer essa troca? Olha só. Ver à esquerda do altar principal, grande, um mural que mostra. O mural, isso. Tem sentido? Não tem sentido. Então não é conjunção subordinada integrante. Olha só. Mural, o qual mostra o padroeiro pregando aos peixes. Ou seja, quando eu troquei por o qual, eu consegui ter ideia. Então, nesse caso aqui, eu tenho um pronome relativo. Lembrando, senhores, pronome relativo é um elemento que vai promover a relação dos substantivos. Olha só, eu tenho esse substantivo aqui. Substantivo mural. O pronome relativo retoma a ideia desse meu substantivo aqui. Ok? Questão do número 15. Tranquila. Vamos seguir em frente. Questão de número 16. Seguindo aqui a mesma lógica do que a gente comentou na questão anterior, olha o que ela vem falando. Assinale a alternativa em que o conectivo em destaque tenha sido usado para retomar um termo anterior, o qual se encontra no parênteses. O que foi que a banca pediu aqui? Encontra para mim, Lazarento, um pronome relativo. Quando ela falou isso aqui, ó, usado para retomar um termo anterior, ela disse o quê? Lazarento, encontra para mim aqui um pronome relativo, pelo amor de Deus. Beleza? Então vamos lá. Ele já destacou aqui todos os quês. Então vamos analisar. O problema com a positividade tóxica é isso. É isso. Se eu conseguir trocar por isso, então é conjunção subordinada integrante. Beleza? Conjunção subordinada integrante. Não é pronome relativo. Nós nos escondemos atrás da positividade para manter outras pessoas longe de uma imagem, uma imagem a qual nos mostra imperfeitos. Uma imagem, isso tem sentido? Não tem. Então, nesse caso aqui, nós temos um pronome relativo. Vamos ver se é isso mesmo que a banca quer. Se tiver outro pronome relativo aqui, então eu estou errado. Vamos ver aqui a letra C. Stephanie Preston, professora de psicologia da Universidade de Michigan,
nos Estados Unidos da América. Acredita que? Acredita qual a melhor maneira? Tem sentido? Não tem. Acredita isso. Acredita isso. Teve sentido? Agora teve. Então, ó, esse elemento aqui é uma conjunção subordinada integrante. Letra D. Tereza Gutierrez, psicopedagoga e especialista em neuropsicologia, considera qual o positivismo, tem sentido? Não tem sentido. Considera isso. Agora teve sentido? Teve sentido. Então isso aqui é uma conjunção subordinada integrante. Beleza? Olha a letra E. Para Beck, o que devemos lembrar é que, para Beck, o que devemos lembrar é a qual todas as nossas emoções, teve lógica? As quais todas as nossas emoções, teve lógica? Não teve. Para Beck, o que devemos lembrar é isso. Ponto. Acabou. Conjunção subordinada integrante. Gabarito da gente aqui, letra B. Conseguiram perceber? Questão simples, tranquila. Basta você ter o conhecimento, ter o bizu para saber resolver. Beleza? Vamos lá. Questão de número 17. Olha só. Sobre o trecho. Mas, mesmo nos países desenvolvidos, onde a disponibilidade de informações permite que ela seja bem mensurada, ela é, entre os três fatores, o que mais explica crescimento econômico. Do texto 2, é correto afirmar que o emprego de onde? Senhores, vamos lá. O pronome relativo onde? Qual o funcionamento desse lazarento? Vamos lá. Em regra, ele vai expressar a ideia de lugar fixo. Sabendo isso aqui, a gente já mata milhares de questões. Mas eu quero colocar vocês em um patamar acima. Beleza? Vamos colocar aqui lugar fixo. Ele vai passar a ideia de lugar fixo. Com isso aqui, vocês já matam milhares de questões. Mas vamos um pouco adiante. Não é suficiente saber apenas isso. A gente precisa saber que eu vou aplicar o onde quando o verbo exigir uma determinada preposição. Então, vamos colocar aqui, ó. Eu utilizo onde quando o verbo exigir a preposição em. Quando ele exigir a preposição em. Ok? Eu vou utilizar o onde quando for permutável, quando o onde, a expressão onde, o pronome onde, for permutável por significa permutar, professor, trocar, senhores, por em que, ok? Ou no qual, lembrando dos seus plurais, tá bom? Lembrando dos seus plurais. Por exemplo, aqui, ó, olhem para isso daqui. Este é o país onde habito. Beleza? Este é o país onde habito. Vou pegar e vou analisar o verbo habitar. Quem habita, habita em algum lugar. Percebam. O nosso verbo aqui solicita a preposição em. Beleza? De antemão, país. Passa a ideia de lugar fixo? Passa. Então aí eu já consigo matar. Beleza? Professor, eu não consigo identificar a ideia de lugar fixo. Então eu analiso o verbo. Ó. Eu habito. Habito em algum lugar. Percebam? O verbo habitar, ele solicita a preposição em. Eu consigo fazer a troca por em que ou por no qual. Ó, este é o país no qual habito. No qual eu habito. Beleza? Eu consigo fazer essa troca. Mas, em regra, a gente consegue perceber essa ideia de lugar. A ideia de lugar fixo. É o que mais é comentado por aí. Olha o que fala a letra A. Evidencia um pronome relativo empregado para indicar lugar. Tranquilo, é isso mesmo. O onde aqui, ele retoma a ideia de quem? Países desenvolvidos. Passa a ideia de lugar? Passa, talvez seja o nosso gabarito. Vamos ver a letra B? Completa o sentido de outro advérbio? Não.
exprime a circunstância da ação verbal, não. Pode ser substituído por no qual, sem prejuízo para o sentido e a correção gramatical do texto? Poderia, beleza? Mas nesse caso aqui em tela, não. É isso que eu estou falando. Você pode fazer as análises desses elementos aqui, ó. Por que não poderia trocar por no qual aqui? Porque seria nos quais. Beleza? Nos quais. Percebam o plural, foi o que eu falei. É o em que, no qual e os seus plurais. Mas mesmo nos países desenvolvidos, nos quais a disponibilidade de informações permite. Conseguiram sacar? A banca foi sagaz aqui, ó. Então não é no qual, seria nos quais. Conseguiram perceber? A letra E vem falando, pode ser substituído por aonde? Negativo de substituir por aonde, senhores? Vamos lá, aproveitando que a gente está falando sobre o onde, vamos comentar sobre o aonde. Diferente do onde, o aonde vai passar a ideia de lugar de movimento. Beleza? É uma coisa que está em movimento. Vamos colocar aqui no canto em algum local para a gente organizar isso melhor. Aonde vai passar a ideia de quê? Vai passar a ideia de movimento. Beleza? Vai passar a ideia de movimento. Movimento. E aí, os senhores precisam analisar também o verbo. Ok? Quando eu trabalho com aonde, eu preciso que algum verbo, vou até copiar aqui, ó. Preciso que algum verbo exija a preposição a. Não é a mesma preposição. Por isso, se eu fizer essa troca aqui, eu vou ter erro de sentido, porque o sentido muda. Percebam, no primeiro caso o lugar é fixo, no outro tem a ideia de movimento. E eu vou ter erro gramatical, porque um verbo exige a preposição em. Para o aonde, para eu aplicar o aonde, eu preciso de um verbo que exija a preposição a. Ok, senhores? A diferença aqui é basicamente essa. Mas a gente leva como regra, porque é mais fácil, a ideia de lugar fixo e a ideia de movimento. Beleza? Um exemplo aqui do aonde é isso aqui, ó. Ele vai aonde? Verbo ir. Quem vai a algum lugar, ó. Vai a algum lugar. Percebam que o nosso verbo solicita a preposição a. Por isso que eu utilizo aqui o aonde. E ainda assim eu consigo perceber a ideia de movimento. Quem vai, ó, vai a algum lugar. Eu consigo perceber a ideia de movimento. Ok? Por isso aqui o nosso gabarito é sim. A letra A, porque nós temos um pronome relativo e é empregado para indicar a ideia de lugar. Ok? Vamos para a questão de número 18. Olha só, assinale a alternativa em que a expressão destacada tem função adverbial de modo e incide somente, incide sobre um termo da oração. Isso aqui é um destaque importante, tá bom? Sobre um termo da oração. Vamos lá. Advérbio. Senhores, advérbio de modo. O modo como a pessoa faz, realiza alguma coisa. Olha só. Infelizmente, nessa não posso te ajudar. Infelizmente, aqui foi uma questão que causou muita dúvida nas pessoas, que esse, infelizmente, foi considerado por muitos como um advérbio de modo, mas para mim não é. Beleza? O infelizmente aqui, ele está reagindo sobre toda a nossa oração aqui. Beleza? Sobre toda a nossa oração aqui. E passa para mim mais uma característica de uma, como eu posso falar? Uma negativa. Beleza? Não passa muito um advérbio de modo. Por isso que a letra A não é o nosso gabarito. Olha a letra B. Me fez ficar bem reflexiva. Muita gente iria marcar esse bem aqui. Porque o bem, geralmente, é um advérbio de modo. Só que percebam a ideia, percebam a colocação dele, ó. Me fez ficar bem reflexiva. Me fez ficar muito reflexiva. Então, a ideia desse bem aqui é uma ideia de intensidade. Intensidade, senhores. Então, aqui não é um advérbio de modo, tá bom? Olha a letra C. Se é reversível, vai sem medo. Se é reversível, vai sem medo. Senhores, o que é que nós temos aqui? Aqui sim é um advérbio de modo. Aqui sim é uma... Eu poderia até falar que é um adjunto adverbial.
esse sem medo. É o modo que você vai para algum lugar. Você vai como? Eu vou sem medo. É o modo que eu estou indo para aquele lugar. Eu estou indo sem medo. Ok? Então aqui sim é o nosso gabarito. Com certeza temos muito que aprender. Esse com certeza passa para mim a ideia de quê? A ideia de afirmação. Então nós temos aqui uma adjunta adverbial, locução adverbial de afirmação, senhores. Beleza? Não é o nosso gabarito. Olha a letra E. A gente sempre vai dar um jeito. Esse sempre passa a ideia de quê? Passa a ideia de tempo. Beleza? A gente sempre vai dar um jeito. Passa a ideia de tempo. Então, negativo de ter ideia de modo aqui. Uma dica que eu vou passar para os senhores, que vai funcionar até para próximas aulas, porque vocês estão percebendo que o nosso conteúdo está aumentando de nível gradativamente. Até porque o nosso objetivo é esse, é passar por todo o conteúdo programático da matéria de língua portuguesa. Revisem a parte de advérbios em relação aos sentidos, deem uma lida lá, os tipos, e revisem também as conjunções, beleza? É muito importante que você tenha quase todas as conjunções aqui na cachola, tá bom? Vamos lá para a questão de número 19, estamos quase encerrando. Algumas até realizam um monitoramento periódico dos funcionários. O termo destacado apresenta o mesmo sentido e a mesma classificação morfológica que em. Primeiro, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa compreender qual é o sentido desse elemento ali destacado. Nós estamos comentando aqui agora sobre a semântica das preposições, senhores. Eu passei essa aula lá no meu curso e eu disse para os meus alunos, as preposições possuem diversos sentidos a depender de como ela é aplicada. Por exemplo, vamos lá. Olhem isso aqui. Olhem esse exemplo. Eu lutei com bispo. Eu vou colocar esse ponto final mesmo, tá? Contra bispo. Eu lutei sem bispo. Eu lutei por bispo. Senhores, semântica das preposições é um assunto muito relevante que a gente precisa estudar. Por causa disso, eu utilizei a mesma estrutura. Eu só alterei a preposição. Percebam a alteração semântica, a mudança de sentido que teve aqui, Quando eu falo que eu lutei com bispo, a ideia que eu estou passando é de que eu estava lutando e bispo estava lá comigo. Bispo, então, era meu amigo. Ok? Nesse caso aqui, bispo era meu amigo. Ele estava lutando comigo lá. Ok? Quando eu falo eu lutei contra bispo, aqui é outra preposição que muita gente confunde. Beleza? Quando eu falo contra bispo, agora bispo não é mais meu amigo. Eu lutei contra ele. Bispo agora é meu inimigo. É isso que muita gente não compreende. O que muita gente acha é que esse sentido aqui, está nessa oração. É o erro. Beleza? A gente tem que saber ler as condições. A gente tem que compreender as ideias as preposições. Tem que compreender as ideias que as preposições estão passando. Beleza? Olha esse outro exemplo. Eu lutei sem bispo. Qual é a ideia aqui? Que teve uma luta, eu lutei e bispo não estava lá. Ele não estava lá. Ele não estava presente. E agora, eu lutei por bispo. Esse por passa para mim a ideia que o motivo de eu ter lutado foi bispo. Bispo é a causa de eu ter lutado. Beleza? Então eu coloco aqui, bispo é o motivo. Bispo é a causa de eu ter lutado. Conseguiram perceber que a mesma conjunção, a mesma conjunção não, né? O mesmo contexto, com conjunções, com preposições diferentes, possuem outros significados. Beleza? Então se atente em relação a isso, revise esse conteúdo também. Olha só, quando eu falo assim, algumas até realizam monitoramento periódico dos funcionários. A ideia que eu tenho aqui
é de que esse até está passando uma ideia de adição. Ó, algumas, não estou vendo o texto anterior, eu poderia ler o texto para conseguir compreender, mas já consigo perceber de cara que ele está passando aqui uma função. Então eu poderia ler assim, ó, algumas, inclusive, realizam um monitoramento periódico dos funcionários. Então esse até aqui possui a ideia de quê? De inclusive. É a ideia de inclusão. Inclusive. É a ideia de inclusão, de adicionar ideias. Então vamos lá, na letra A. O relatório ficará pronto até 30 de março. Qual é o sentido desse até aqui? É de data limite. Não é o nosso caso lá, beleza? Não é o nosso caso. Aqui é de data limite. Olha a letra B. Caminhamos até o parque. Esse até é local. Tá passando a ideia de local. Nós caminhamos até aquele local. Beleza? Aqui passa a ideia de local. Foi o limite local que a gente foi. A aula de português vai até às 10 horas. Olha só. Esse até aqui tá passando a ideia de quê? Horário de encerramento. Beleza? Horário limite. Limite. Cuidado com o dinheiro. Gaste até R$ 50. Novamente, está passando aqui a ideia de quê? A ideia de limite. Limite para gastar o dinheiro. O limite é até quanto? Até R$ 50. Beleza? Limite. Maria é poliglota. Ela fala até grego. Olha só, ela fala inclusive grego. Logo, nosso gabarito aqui é a letra E. Beleza? Porque tem a mesma ideia que está enunciada lá no início da nossa questão. Ok? Vamos para a questão 20 e última questão da nossa aulinha. Olha só. As preposições podem estabelecer diferentes relações semânticas. Nesse sentido, considere os seguintes termos destacados no contexto em que estão inseridos e assinale a alternativa cuja classificação apresentada esteja correta. Vamos ler aqui o trecho, vamos ver aqui primeiro o que a banca elencou. Ó. Pela, de, para, entre e até. Pelo que eu estou vendo aqui, a banca colocou na ordem que ela destacou aqui no texto. Tá bom? Isso é bom pra gente, que a gente vai analisando e já vê se é realmente isso que ela está falando. Beleza? Então vamos lá. Olha só. Estudo divulgado pela revista científica Lancet, ele colocou aqui que isso seria finalidade negativa. Esse pela revista aqui, para mim, seria o local que foi divulgado. Seria o meio de comunicação. Qual foi o meio de comunicação? Foi a revista científica. Beleza? Foi o meio de comunicação divulgado. Então, negativo de finalidade aqui. Ela continua, né? Afirma que a definição de adolescência mudou. Vamos lá. De adolescência. Não leva esse sentido de modo, não. Beleza? Eu acho que leva mais sentido aqui de conceito. Leva mais sentido aqui de conceito, né? Então, não leva essa ideia de modo, não. Passando agora para o período. Para o período. Espaço. Não é espaço, beleza? Não é espaço aqui. Esse para não passa a ideia de espaço. Passa a ideia de tempo. Para qual período? O período entre 10 e 24 anos. Agora sim. Ó, esse entre passa a ideia de tempo. Qual o tempo? 10 e 24 anos. Beleza? O para aqui, eu não sei se vocês estão com dúvida, está passando a ideia de tempo, por quê? Por causa desse período aqui, ó. Para o período. Passando agora para o período. Por isso passa a ideia de tempo. Beleza? Esse entre passa também a ideia de tempo por causa daqui, ó. Entre 10 e 24 anos de idade. Então, assim, aqui nós temos a ideia de tempo. Letra D seria o nosso gabarito até então. Continua. Pela definição anterior, essa etapa da vida ia até os 19 anos. A banca colocou aqui como adição, negativo. Esse até passa aqui a ideia de limite. Ó, essa etapa da vida ia até os 19 anos, ou seja, somente até os 19 anos. Então, é a idade, né? Idade limite. Beleza, senhores? Chegamos aqui na questão de número 20, onde a gente vai encerrar o nosso conteúdo. E eu vou pedir para os senhores o quê? Deixa aí nos comentários a quantidade de acertos
Por exemplo, 5/10, 6/10, beleza? Se vocês gostaram do vídeo, deixa um like, me acompanhe para terminar essa nossa reta final aqui. A gente vai até o dia 16 de janeiro resolvendo questões, tentando ajudar a vida dos senhores aí no concurso da Polícia Militar do Estado de Pernambuco. Me acompanhe lá no Instagram, se inscrevam aqui no canal, pega esse vídeo, compartilha com um amigo seu, pega e manda para o seu canga, beleza? Bons estudos para os senhores e até a próxima aulinha. Valeu!